E ali, irmão, naquele momento, o Senhor, Ele me leva. E eu de longe, eu vejo um homem sentado. E o Senhor me falava assim, caminhe até ele. E eu começava a caminhar, irmãos. E esse homem, ele estava sentado. E ele estava olhando para frente. E eu chegava, e eu perguntava, falava olá. Ele falava oi. Eu falava assim, o que é que você está vendo? Ele falava assim, eu estou vendo as maravilhas que o meu pai fez aqui. E ele estava contemplando, irmãos, sentado ali, tudo que passava. E eu falava assim, o que é que você está fazendo aqui? Ele falava assim, eu estou meditando. E eu falava assim para ele, eu falava, posso saber seu nome? E aí ele falava assim, e ele falava assim, o meu nome é Davi Miranda. E aí, irmãos, eu falava, Davi Miranda? E eu não tinha, irmão, lembrado. E esse homem, ele estava jovem. E eu falava assim para ele, Davi Miranda, aquele que morreu, eu falava assim, sou eu. E aí, irmãos, na hora, ele falava assim comigo, eu estou vendo o que está acontecendo. Eu falei assim, você viu o que acontece, o que está acontecendo dentro da tua igreja? E ele falava assim para mim, aquela igreja não é minha, ela já não é minha mais. E eu falava, por quê? Não foi você que construiu aquele lugar? Ele falava assim, até onde o meu pai permitiu eu construir, eu tive o amor pelaquela obra. E ali, irmão, naquele momento, eu falava assim, você sabe o que está acontecendo agora nessa igreja? E aí ele falava assim, eu tenho visto tudo, mas eu não posso fazer nada. Mas a única coisa que eu queria era falar com a minha filha. E aí ele falava assim, a única coisa que eu queria falar para ela, que não era para ela desistir. Eu ensinei cada uma delas o caminho certo. Mas só que o Senhor, Ele já tinha me mostrado, antes de acontecer tudo isso. E Ele falava assim, mas eu ensinei aquilo que o Senhor, Ele botou dentro do meu coração. Tudo que o Senhor me falava, eu tinha ensinado a minhas filhas. Mas eu sabia que isso ia acontecer. Mas eu queria ter um encontro com a minha filha. Eu queria falar para ela não desistir. Botar aquilo em prática, tudo que o Senhor me ensinou e tudo que eu ensinei a ela. E ali, irmãos, naquele momento, eu falava assim para ele, por que você não pede do Senhor para que tu desça e fale com ela? E ele falava assim, eu não posso sair daqui até o dia da volta dele. Quando ele voltar, aí sim eu vou poder ir lá. Mas eu não posso sair daqui. Mas eu queria que ela me visse a última vez, porque eu queria que ela não desistisse daquilo. E eu falava assim, mas desistir do quê? Ele falava assim, dentro do coração dela, o Senhor, Ele colocou um desejo de pregar a verdade dentro da minha casa. E ali, irmãos, ele falava assim, tem pessoas que se levantaram contra ela. E aquilo que eu ensinei, ela queria botar em prática, ela não queria que aquilo morresse, tudo que a gente um dia conquistou através do Senhor. E ali ele falava assim, mas já que eu não posso ir até ela, você pode falar para ela não desistir, continuar pregando, mesmo que ela não esteja dentro daquela igreja, mas ela pode ganhar muitas almas aí fora ainda. E eu não quero que ela desista. E ali, irmãos, o Senhor, Ele aparecia na nossa frente.
que ele abria como se fosse uma tela, irmãos, no chão. E a gente começava a ver alguns demônios que estavam caminhando com uma outra mulher. E eu via 2 principados muito grandes acompanhando essa outra mulher. E eu via que era Azazel e o outro era aquele príncipe da Pérsia. E muitos irmãos, eles estavam se desviando do caminho certo para um caminho totalmente errado. E ali ele falava assim: você viu? O mundo já entrou dentro da igreja. Não tenho o que fazer mais. Eu podia até fazer, mas eu não posso intervir onde as pessoas não me chamam, aonde eles não me querem que eu mude a minha casa, ele falava. E eu falava: Senhor, mas essas vidas vão se perder. Como vão ficar essas vidas que um dia acreditaram que tudo que o teu servo tinha ensinado era verdade? Ele falava assim: nenhuma dessas pessoas vão passar por inocente. Ele falava: todos eles conhecem a minha verdade. E aqueles que ainda não conhecem, ele falava, é por falta de sabedoria. Porque a minha palavra ainda está sobre a terra. E quando ela sumir, não tem pessoas que vão dizer, eu nunca ouvi isso. Ele falava. Então, nenhuma dessas pessoas vão passar por inocente. E aquelas que eu perdoar, é porque ainda tinham um coração sincero. E ali, irmãos, na hora o Senhor, Ele me tirava dali. E eu falava: Senhor, eu não vou poder nem guerrear por aquela igreja. E Ele falava: não, eles já escolheram o que eles vão seguir, já tomaram a decisão deles. Mas eu continuarei com a filha do meu servo, a qual Ele pediu que eu caminhasse com ela. Enquanto ela estiver no centro da minha presença, enquanto ela fazer as coisas certas, eu estarei com ela. Mas no momento que ela se desviar do caminho, o Senhor falava que já tinha tirado a misericórdia da vida dela. E ali, irmãos, a gente voltava para dentro da igreja. E aí o Senhor, Ele começava a me falar, irmão, da oração. E Ele falava assim, e dentro do coração do meu servo, que Ele falava assim, do Davi Miranda, eu tinha colocado um desejo, que ele levantasse um grupo em cada cidade. E cada grupo desse era um grupo de oração, um grupo de intercessão. E eu via, irmãos, umas irmãs e uns irmãos, não só num lugar. Era como se ele estivesse, como se onde colocasse ele em cada lugar, em cada canto